Então, quando eu estudei química, por exemplo, eu me formei em 85, o que eu conhecia em 85, aqui pertinho, né? O átomo era dividido em eletrosfera e núcleo, e o núcleo era dividido em duas partes. Hoje, o núcleo já é dividido em 6 partes. Então, eu estou dando esses exemplos só para vocês entenderem que o progresso da doutrina espírita não é mais ficar inventando coisas na doutrina espírita, colocar coisas novas. Vamos colocar um negócio que a outra igreja usa, porque lá dá certo, lá chama os jovens, lá enche de gente na casa e tal. E aí a gente acaba às vezes fugindo, né, da doutrina, fugindo da base, para tentar agradar. E não é isso. O progresso da doutrina é essas questões, né? Porque Kardec fala, né, que a fé raciocinada é aquela que consegue encarar a ciência, né, uma razão, em qualquer época da natureza, em qualquer época da humanidade. Então, esse é o progresso da doutrina espírita. Sem falar que a própria doutrina progrediu nos próprios livros. Kardec, quando falava da formação dos mundos lá no livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos falavam para ele, o entendimento que tinha lá, quando ele fala novamente sobre a formação dos mundos lá na Gênesis, ele já dá outra forma. Aí alguém pode falar assim, então Kardec se contradisse. Ele falou uma coisa no livro dos Espíritos, falou outra coisa na Gênesis. Não, ele não se contradisse. Ele evoluiu, né? Na época que ele escreveu o livro dos Espíritos, o entendimento era um dos próprios Espíritos. E depois de alguns anos, quando ele escreveu a Gênesis, que foi o último, né, das suas obras em vida, já tinha um outro entendimento, já tinha mais conhecimento que permitiam dar um outro enfoque àquelas questões. Então, quando a gente fala Espiritismo no milênio, é para nós entendermos que a tecnologia é ótima, mas às vezes ela dá uma falhadinha. Olha lá, foi. Não, na verdade não é a tecnologia, às vezes quem usa a tecnologia, ele só está usando a cabeça para baixo. Também tem essas questões, né? Tem que renovar, né, na casa espírita, os jovens sabem dessas coisas. Enfim, então, gente, quando a gente fala do Espiritismo do novo milênio, olha só, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ou seja, vejam que ele fala o Espiritismo é uma doutrina nova, né? Uma ciência nova, uma ciência nova. Mas, por favor, permaneçam, né? Não vai ficar olhando aí, daqui eu vejo quem está olhando. Então, ele fala, o Espiritismo é ciência nova, que revela as coisas do mundo espiritual. Ele fala, né, que é ciência nova. Sim, quando ele escreveu, ela era nova, né? Estava acabando de escrever, né? Mas ela continua sendo nova, porque nós temos que lembrar que uma doutrina, um ensinamento, como o nosso irmão falou, nós não mudamos da água para o vinho, né, da noite para o dia. Nós não nos transformamos em uma pessoa né, como as pessoas falam, do mundo, uma pessoa cheia de Deus e ficamos perfeitos no outro dia. Não, é um processo, né? Tanto que na doutrina espírita está dizendo, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para combater as suas más tendências, né? Então, a doutrina espírita, uma doutrina nova, que vinha trazer novos conhecimentos. E será que ela é aceita assim de imediato? Não, legal, todo mundo vai ser espírita a partir de agora? Sabemos que não. Vimos aí, né, a última pesquisa aí do IBGE, e inclusive o número de espíritas no Brasil diminuiu um pouquinho, né? Não é muito, mas para quem tem 3%, caiu para 2,7%, já é uma queda. Então, porque não é assim tão simples, né, para se adquirir, para as pessoas entenderem aquela doutrina e adotarem ela para a sua vida. Mas sabe, o cristianismo também foi assim. O cristianismo está aí há 2000 anos e tem gente que ainda não acredita em Jesus. Tem gente que ainda não tem Jesus como modelo guia. É o direito de todos, é o livre-arbítrio. Então, pegando aqui só as 3 revelações bíblicas, essas que nós conhecemos, né? Moisés, Jesus e Kardec, então estou pegando aqui em números ali aproximados, né, em anos. Então, em Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, né? Então, ele falava do judaísmo, era o judaísmo na época, né? E a lei de Daniel, lá foi o começo do cristianismo. A gente vai falar assim, nossa, mas a lei de Daniel era horrível, né?
que era olho por olho, dente por dente. Gente, ela era horrível, mas ela era melhor do que tinha antes, porque antes não tinha lei. Antes, o mesmo castigo que se dava, vamos fazer uma analogia, né, bem simplória aqui, né? O mesmo castigo que se dava para uma criança que roubou um doce, era o mesmo que se dava para alguém que roubasse um banco, porque não tinha lei. Roubou, pronto. Então depois, a lei da Deus já foi um avançozinho. Apesar dela ser muito ruim, se nós compararmos com o que nós temos hoje, ela já era um avanço. Assim como a nossa irmã falou, às vezes aquela pessoa que está no erro, no pecado, na falha, nos vícios, quando ele consegue mudar um pouquinho, já é um avanço. Se ele conseguir usar mais um pouquinho, e assim a vida vai, né? Então, vamos pensar. 1400 anos de Cristo era a lei de Daniel, era difícil, era muito rígida, mas era o que se tinha para a época e com o entendimento de nós que estávamos encarnados naquele momento, que éramos ainda muito próximos da selvageria, né, dos mundos primitivos. Aí, como eu falei, vou só vir de Moisés para frente, né, porque de Moisés para trás a gente tem pouco, né, eu pelo menos já tenho pouco conhecimento, né. Então assim, depois de Moisés, pula 700 anos antes de Cristo. O que ele fala? Colocação da humanidade no caminho moral e da lei divina. Lao Tse, 600 anos antes de Cristo. Esquecer as ofensas e amar ao próximo como a si mesmo. Confúcio, 550 anos antes de Cristo. Faze ao próximo como a ti mesmo. Esquece as injúrias. Olha que interessante. Mas não esquece os benefícios. Lembra? Seja grato por aquilo que você recebeu, do seu parente, do seu amigo, do seu desconhecido, de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos. Seja grato, não esqueça os benefícios que você recebeu e faça por onde continuar recebendo. Sócrates, 400 anos antes de Cristo, Sócrates já consta, né? Nós sabemos, consta lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como precursor do Espiritismo na Terra, princípio da reencarnação e da caridade. Então, vocês perceberam que para chegarmos até onde nós estamos hoje, na lei da reencarnação, né, na pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, né, na evolução espiritual, na reencarnação, nós tivemos que passar por várias épocas, por vários personagens até chegarmos aqui. Né? O cristianismo que a gente vive, hoje, a doutrina espírita traz, mas o cristianismo já está aqui há 2000 anos, né? E a doutrina espírita está aqui há 170, né? Então é menos de 10% do tempo. Então veja, foi preciso tudo isso para ir colocando na nossa mente que nós precisávamos amar ao próximo, que nós precisávamos ter Deus como algo, né, acima de todas as coisas, esquecer as ofensas, perdoar, fazer o bem, praticar a caridade, até chegar nesse momento que nós estamos hoje. Então a era cristã, lições de amor, justiça, caridade, perdão, o cristianismo, né, que é a era cristã, ela foi tornada religião estatal e aceita pelo Edito de Milão no ano 313 depois de Cristo, por ato do imperador Constantino. Então vocês vejam, a doutrina cristã, que é uma doutrina muito robusta, né, que também tem Jesus como o nosso modelo e guia, ela levou mais de 300 anos para ser reconhecida como religião, como uma doutrina válida, porque os judeus, eles permaneciam recalcitrantes naquela religião deles antigas. Então, aí quando a gente fala na doutrina espírita, a gente fala, nossa, mas tem muita gente que não acredita na doutrina espírita, mas a doutrina espírita tem um pouco mais da metade daquela idade ele que levou o cristianismo a ser aceito, né, e a ser oficializado. Então o progresso moral, ele é vagaroso, não se inicia, e ele não se inicia a partir da era cristã, mas é de todas as eras. Então, que nós não nos aflijamos, né? Vamos um passo de cada vez, um dia de cada vez, que as coisas vão acontecendo, mas nós precisamos continuar trabalhando, precisamos parar e esperar que as coisas caiam do céu, que a espiritualidade faça por nós. A espiritualidade faz a parte deles e contam com a nossa participação para que as coisas se complementem e a gente consiga caminhar juntos, né? Então, e aí nós temos que tomar alguns cuidados com alguns comportamentos, né? Porque desde a revista espírita de 1860, e sabemos que a revista espírita era aonde Kardec anotava tudo o que acontecia relacionado ao espiritismo, né? Lá foi o rascunho
dele. Então, você é um rascunho da doutrina espírita, está lá. Lá tem muitas passagens extremamente importantes. São 10 anos de revista espírita. Quem quiser ler, são 6.000 páginas no total, né, aproximadamente. E está disponível lá na Luz, né, é só baixar gratuitamente e ir lendo de acordo com os seus interesses. Então ele fala assim, ó, o Espiritismo está chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Aquilo que nós falamos agora. Deus envia espíritos elevados para contrabalancear os espíritos das trevas. E nós sabemos, gente, que a vida sempre foi assim, né? Essa vida que nós temos, que nós conhecemos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, é uma briga constante do bem com o mal. Né? É uma briga constante do bem com o mal. E nos parece que o mal está ganhando. Por quê? Porque quem faz o mal, ele mostra, ele joga, ele coloca na rede social, ele coloca no Facebook, ele manda para os outros. E às vezes quem faz o bem, ele permanece, né? Ali, ele não quer ficar mostrando para ninguém, o que é uma coisa natural também, não é mal isso, né? Mas a gente precisa mostrar os nossos trabalhos, a gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa nos declarar espíritas, para que a pessoa fale, nossa, aquele cara espírita, que bom, olha, aquele irmão, eu conheço ele, é um cara correto, um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que tem uma vida, né, equilibrada, e ele é espírita, então eu acho que esse espiritismo é bom. E aí as pessoas vêm por conta, né, do que às vezes mais do que a gente falar da doutrina, é a gente praticar, né, a gente demonstrar, a gente ser o exemplo de que, assim como Jesus fazia, né, Jesus não ficava só falando que tem que fazer caridade, tem que perdoar, ele fazia e praticava. Então é isso que eles pedem para a gente também, né? Só que ele chama atenção, o orgulho humano obscurece a razão e faz cometer muitos erros. Olha, isso eu já falava na revista espírita de 1860, do orgulho humano. E é por isso que Kardec, em várias das suas passagens, ele fala para que nós tenhamos cuidado com o orgulho e com o egoísmo, que são as maiores chagas da evolução da humanidade. Né? E aí nós vamos ver, e na continuação, ele vai chamar a atenção novamente sobre o orgulho, aqui, mas ele fala assim, Kardec reafirma, espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e devotamento. Não tem mais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Às vezes, a gente fala, mas as pessoas não aceitam, mas tem preconceito, mas tem isso, mas tem aquilo. Kardec já sabia disso, ele já falava para nós, mas ele nos falava, não tem mais os obstáculos, pois Deus está com vocês. Vocês estão bem acompanhados. Basta fazer a sua parte, que a espiritualidade faz a dela. É posto trabalhar e agradecer a Deus por você ter colocado na vanguarda da nossa falange. É posto de honra que vós mesmos pedistes. Não foi por acaso que nós estamos aqui na doutrina espírita hoje. É porque alguma coisa de bom nós tínhamos e ele nos mostrou o caminho. Olha, vocês vão para a doutrina espírita e lá vocês vão ajudar na evolução da humanidade. Então nós mesmos pedimos, e do qual vos deveis tornar dignos pela vossa coragem, perseverança e de novo, devotamento. Né? Nós temos que estar devotados ao trabalho que abraçamos, devemos abraçá-lo, mantê-lo para seguir em frente. Porque nós conhecemos que lá no livro dos Espíritos tem, né, essa passagem importante que é a lei do progresso. Então ele fala assim, ó, a lei do progresso é inevitável, ela faz parte da nossa caminhada evolutiva como espíritos encarnados, que um dia seremos anjos, né? Ou seja, um dia seremos melhores do que somos agora, um dia estaremos próximos, né, aos mundos divinos. E aí ele fala, o homem não pode observar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a fidelidade que a providência lhe assinou. Então, nós não fomos feitos para assim, nós fomos feitos simples e ignorantes, mas com a centelha divina para que possamos evoluir e alcançar a angelitude, né? Mas nós temos que tomar os cuidados, né? Eu vou ler só a parte de baixo aqui, porque a parte de cima é repetitiva. Ele fala assim, ó, obstáculo para o progresso moral. O que nós temos que nos cuidar? O que nós devemos cuidar da nossa caminhada? Livro dos Espíritos, questão 785. Quais os maiores obstáculos ao progresso moral? Orgulho e egoísmo. Se quiseres que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo presente e atacar a origem do mal, que são o orgulho e o egoísmo. Então, vocês vejam que na revista espírita ele nos alertou sobre isso, no livro dos Espíritos
Espíritos, ele nos alertou sobre isso, e nas obras póstumas, que foi o livro editado depois do desencarne de Allan Kardec, mas escrito por ele, também ele nos chama a atenção. Então nós devemos cuidar para que isso não nos aconteça. Nós devemos cuidar para que nós mantenhamos a humildade, a paciência, o diálogo, compreensivo com todos, para que possamos nos entender cada vez mais e quando estivermos errados, tenhamos a humildade de reconhecer e mudar a nossa caminhada, para que possamos ser auxiliares nesse trabalho evolutivo. Não um peso, não ali alguém que vai trabalhar, alguém que vai incomodar. Então ele fala também para nós que a lei do progresso ela está muito relacionada com o progresso espiritual. Qual a relação entre o progresso espiritual, o progresso intelectual e o progresso moral? A inteligência e a moralidade são atributos do espírito. Portanto, o espírito realiza progresso espiritual sempre que progride em qualidades intelectuais ou morais, ou em ambas. Então, se nós quisermos progredir espiritualmente, nós temos que também progredir intelectualmente. Temos que estudar, temos que acompanhar a ciência. Mas eu não consigo acompanhar tudo. Claro, tudo a gente não conhece, mas com tantas informações que a gente tem hoje, com a internet do jeito que está, que a gente clica lá, e já vem as respostas de tudo, salvo os devidos cuidados que devemos ter, mas hoje está muito mais fácil a gente conhecer, a gente pesquisar. Eu não sei o que é essa palavra, é só ir no Google e digitar lá e ele já diz o que aquela palavra te explica, inclusive, sobre o contexto dela e tudo mais. Então, aí quando a gente intelectual está mais fácil, e moral depende de cada um de nós. A doutrina espírita, ela é para nós um roteiro certo de evolução moral. Basta nós seguirmos os estudos da casa, as atividades da casa, os trabalhos, a conduta espírita que nos é orientada, que nós vamos progredir também moralmente. E intelectualmente, moralmente progredindo, espiritualmente nós estaremos progredindo igualmente, que estão amplamente ligados. E quando isso acontece, o resultado é aquele ali, nós vamos avançar, nós vamos evoluir, nós vamos crescer e estar cada vez mais perto da nossa paz, da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa angelitude. Mas, em que ponto estamos? A estrada é longa, não é simples, ela é uma caminhada, nós temos que ter perseverança, que temos que ter ali a firmeza para seguirmos em frente. Às vezes, nós podemos estar no começo ainda, a estrada é longa e contínua. Em que ponto do progresso moral, espiritual, doutrinário estamos? Vai depender de cada um, vai depender de cada casa, vai depender de como as pessoas estudam, de como as pessoas se comportam, e é individual também. Vamos entender que o progresso ele é de cada um, ele é individual, mas pode ser feito de forma coletiva. E é muito mais fácil nós estarmos num grupo de trabalho, nós estarmos num grupo de estudo, do que fazendo isso sozinho. Então, as casas espíritas oferecem essa oportunidade do nosso desenvolvimento espiritual através do trabalho coletivo que nós devemos aproveitar. Kardec, também no livro A Gênesis, no item 55, ele fala: uma das características da revelação espírita é que ela se apoia em fatos, não podendo deixar de ser, portanto, essencialmente progressivo. Ser progressivo não significa aceitar todo tipo de ideia inovadora. Então, a gente não confunde, gente? Ser progressivo o que nós falamos lá no início, mas tem que se apoiar em fatos científicos ou espirituais comprovados e atestados não só por uma pessoa ou por um centro espírita, mas por diversos. E nós, naturalmente, nós sabemos, nós temos aqui no Brasil uma instituição chamada FEB, que é ela que coordena todos os trabalhos da doutrina espírita. O braço da FEB aqui no estado de São Paulo é a USE, União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo. Então, e elas preconizam os caminhos que devem ser seguidos. Então, eu descobri uma coisa interessantíssima com a doutrina espírita. Ótimo, vamos submeter aos departamentos de estudos e ciências da USE e da FEB, e eles vão então falar: olha, isso aqui realmente vamos adotar. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil, porque a doutrina espírita está estabelecida, muito estabelecida. Na verdade, o que nós precisamos nos preocupar não é colocar coisas novas na doutrina espírita, mas é de entender a doutrina espírita, porque ela é muito ampla, ela é bem complexa, e quanto mais a gente estuda, mais nós temos ânsia de aprender e mais nós vemos que nós sabemos bem pouco. Então, nós devemos nos preocupar sim em conhecer a doutrina.
Temos lá 5 obras básicas, que os irmãos conhecem, sabem quais são, né? Temos mais 2 obras complementares, né? Obras póstumas e o que é o Espiritismo, e temos tantos outros autores, mas a base está no Kardec, e é lá que nós temos que beber daquela fonte. Eu ouvi uma frase muito interessante de alguns dias atrás, na palestra, que uma pessoa falou assim: ninguém, para vocês então, melhor do que para mim, né? Mora aqui do lado do mar. Ninguém aprende a nadar olhando para o mar ou estudando sobre a água, né? Se você quer aprender a nadar, você tem que ir lá na água, você tem que entrar na água, você tem que sentir, você tem que ir lá na fonte, né? Então, ser progressivo não significa aceitar todo tipo de inovação sem o crivo da razão, né? e da coerência doutrinária. Repelir novidades com base em uma boa análise é ter prudência e fé raciocinada. Unificação e coerência doutrinária. Unificação e coerência doutrinária é o que a USE prega para nós, o que a FEB prega. Nós devemos ter união, sim, devemos ter unificação, sim. Não precisa ser uniformidade, porque as realidades não são iguais, né? Mas nós precisamos, sobretudo, coerência doutrinária, que é o que nos faz evoluir e chegar aos bons resultados. O que significa coerência doutrinária? Kardec nos explica. O Espiritismo só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado como evidência, ou o que resulta logicamente da observação, né? Então, não podemos nós inventarmos aqui uma coisa nova e achar que isso é doutrina espírita sem ter a comprovação, sem ter o uso da razão de outros órgãos, né? E de outros pares que estudam a ciência, que estudam os fenômenos, né? Para que a gente possa então adotar alguma nova prática. Isso precisa de toda uma avaliação, uma análise e o uso do crivo da razão. Então, o mais seguro é seguirmos em frente com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós temos domínio. A doutrina espírita tem responsabilidade na educação integral do homem como espírito imortal e não como ser meramente existencial. Nós temos que entender, né, meus irmãos, que nós estamos aqui na Terra em uma das nossas reencarnações. Já tivemos muitas, ainda teremos outras, né? Não sabemos onde, se é aqui ou não, esperamos que seja aqui, né, no mundo regenerado, a partir do momento que tenhamos o merecimento de estarmos aqui no mundo melhor, no mundo evoluído, né? Mas nós temos que entender que a nossa vida não é só esse momento, ela é uma continuidade e o nosso amanhã depende do que fazemos hoje. Deve promover o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita, sempre consubstanciada na codificação kardeciana e no Evangelho de Jesus Cristo, né? Quando nós seguimos essas duas fontes, esses dois conhecimentos, com certeza nós estaremos no caminho certo. E o jornalista espírita, né, André Trigueiro, da Globo lá do Rio de Janeiro, né, também um defensor do meio ambiente, né, ele tem alguns livros publicados e ele fala assim: ó, a evolução é entendida no Espiritismo como uma lei do universo. Está escrito lá no livro dos Espíritos, né? A evolução, o progresso, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Então, uma lei do universo que alcança indistintamente a tudo e a todos. Que bom, né? Todos nós um dia vamos evoluir. E qual velocidade a nossa irmã falou? Uns mais rápidos, outros mais demorados. Quanto mais demorado, pior para a gente, né? Então, quanto antes a gente entender, embarcar nessa ação do bem, nessa ação da caridade, mais rápido a gente vai, né? E nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Aí nós vamos lembrar aqui do que lá Kardec nos falou, né? Revista Espírita, o livro dos Espíritos da Gênesis, egoísmo, orgulho. O egoísmo e o orgulho é próprio de cada um. Então, se nós não vencermos as nossas próprias imperfeições, não tem como a gente querer a evolução do mundo, né? Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas esquece que para mudar o mundo nós temos que começar por nós mesmos, né? E nós não temos o domínio de mudar o mundo, mas de mudarmos a nós mesmos através da reforma íntima nós temos, né? Então, comecemos por nós, comecemos pela reforma íntima, pela evolução, né? Lá que está escrito lá no capítulo do Espiritismo, né? O Homem de Bem, que fala justamente sobre isso, né? Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. Então nós conseguimos fazer isso. Que façamos, né? Porque assim nós vamos estar colaborando na evolução de toda a Terra. O Espírito da nova era, né? Desse novo milênio, da transição planetária, deve estar atento principalmente a si mesmo.
Às vezes a gente quer ficar vendo o cisquinho no olho, né, do nosso companheiro e esquecemos da trave no nosso olho. Né? Então, que a gente olhe para nós mesmos, que nós crescemos pela mudança interior. Né? Suas atitudes, sua transformação